quarta-feira é um tempo para a gente estudar, ok? E a gente vai. A gente tem um tema que a gente estuda toda quarta-feira. A gente está estudando como é que a gente pode ler a Bíblia livro por livro. E hoje o meu desafio é justamente o livro de Esther. Um livro talvez não muito citado, nem muito pregado. O livro de Esther ele tem uma característica muito interessante, eu vou comentar. É o único livro da Bíblia que não aparece o nome de Deus, nem um versículo dele sequer. Aparece o nome Deus lá. Tá? Mas isso não significa que nós vamos ver justamente o contrário, que Deus não estivesse de forma providencial ali, naquela história de Esther, e a grande importância dela para nós, hoje, para a nossa vida como um todo. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em Esther. Justamente em Esther. Nós vamos ler um verso de Esther que se encontra no capítulo de número 1 de Esther. Ok? Nós vamos ler só o primeiro até o terceiro versículo, que a gente vai pensar um pouco mais, só para a gente dar uma introdução no livro de Esther. Ok? Diz aí: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Ok? A palavra estol que aparece aí é a elite. Você pode botar aí para te ajudar depois quando você for ler novamente, ok? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você já leu o livro de Esther, qual o que vem à sua mente? O livro de Esther. Sem ser Esther, é lógico, né? Então, Esther, não, o que vem à minha mente? Esther, aí não vale. Né, Léia? Não vale, ó. Mas o que você lembra um pouquinho do livro de Esther? Quem se arrisca? Livramento, bem, boa palavra, livramento. Como é seu nome, jovem? Josué, seja bem-vindo, Josué. Tem tudo a ver com livramento, ok? Quem mais? Ninguém mais se arrisca. Não lembra de uns. Boa. Vou precisar dessa palavra sua. Ela teve coragem para levar o povo, o seu povo, né? O povo judeu, debaixo do Império Persa. Ok? Com certeza. Né? A coragem dela, a liderança dela. Fantástico. Mais alguém? Mordecai. Fundamental. Fundamental Mordecai nesse processo do período que o povo de Israel está ali, debaixo do Império Persa. A gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso. Ok? É uma rainha. Tá? Eu já vi na televisão, acho que vocês já viram também, só para te ajudar, e aí vocês nunca mais vão me esquecer, na verdade. Uma vez eu vi na televisão uma mulher falando assim: venha cá receber o óleo da beleza de Esther. Entendeu? Aí eu perguntei: será que tem para homem esse negócio aí? Uns amigos meus estão precisando. Na verdade, não é para mim não, para uns amigos meus, né? Daí não é o seu caso. Eu só citei o seu nome assim porque eu vi você, entendeu? O óleo assim da beleza, tá entendendo? Ai, ai.
Mas aí já lembra um pouquinho da história dela, não é verdade? Porque teve um concurso de beleza lá, e a dona Esther, Deus de forma providencial, e é isso bom você guardar essa palavra, porque o livro vai falar da providência de Deus, entre tantas coisas que ele vai falar da providência de Deus, Deus cuidando de um povo, mesmo o nome dele nem aparecendo, mas você vê a mão de Deus como um todo. Eu confesso você, quando eu vi a propaganda lá, a propaganda assim, anunciando o óleo da beleza, eu até falei com o Regiano, eu falei assim, eu acho que quem está fazendo a propaganda não usou, mas aí é só um detalhe da minha parte, mas deixar essa parte pra lá. Não é verdade? Então vem um pouquinho de Esther. Praticamente no ano 539, o rei Ciro, deixa eu só voltar a esse mapinha, porque ele nos ajuda a localizar. Eu mostrei quarta-feira passada, assim, para a gente dar um apanhado, para a gente chegar em Esdras e Neemias, ok? A Esther, ela está praticamente um ano antes de começar Esdras e Neemias, tudo bem? E aí, esse mapa nos ajuda a mostrar um pouquinho isso aqui, ó. Esse roxinho aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Era o Império Babilônico, mas logo em seguida do Império Babilônico, chegou o território persa. Os persas começaram a assumir espaço aqui, ó, ok? Começa aqui, ó. Eles começam a tomar lugar dos babilônios. Que essas guerras aqui acontecem. E aí, para te ajudar um pouquinho, onde que Esther está localizada? Está aqui, ó. Aqui em cima, ó. Aqui é a região da Babilônia, aqui o Iraque, aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Aqui assim. O reino Medo-Persa está aqui, ó. Está por aqui, ó. Ok? Isso aí, na verdade, é quando esse mapa aí, quando os exilados retornaram. Tem tudo a ver com a história também de Esther, ok? Quando aqueles que foram exilados, porque os babilônios, quando eles chegaram, eles pegaram o povo e levaram para a terra deles, ok? Trouxeram para cá, para o Iraque. Não ficou quase ninguém em Jerusalém. Ficaram só os pobres e os miseráveis lá naquele lugar. E aí o que vai acontecer, que nós vamos ver aqui, eu vou repetir, que no reino do Medo-Persa aqui, ele, e aí é Deus usando, você vê a mão de Deus usando, simplesmente a Bíblia vai dizer que o imperador, chamado Ciro, ele de uma forma assim, muito assim, bondosa, tá? Da parte dele, ele chega para o povo que está aqui, Israel, e fala, ó, se vocês quiserem voltar para a terra de vocês, vocês podem voltar, se uns quiserem ficar, podem ficar. E aí vai entrar o período de Esdras e Neemias, quando Esdras retorna para a reconstrução do templo e do muro, com Neemias. Então ele foi um imperador, eles foram, o reino do Medo-Persa tinha uma característica diferente na forma de conduzir os seus escravos, vamos pensar assim, o seu povo que está sob o seu comando. A única coisa que eles exigiam era imposto, vocês têm que pagar imposto. Okay? Mas não tem problema vocês voltarem para a terra de vocês, vocês adorarem os deuses de vocês, vocês ficarem aí no lugar de vocês, não tem problema. Aí é o período de Esdras e Neemias que nós falamos na quarta-feira passada, ok? E Esther está próximo a esse período, porque ela está aqui, ó. Okay? Ela está nesse período, ela está sobre o governo Medo, ok? Ela está sobre o comando deles. Ela tá debaixo do seu governo. É o que nós vamos ver. Então, no ano 539, o rei persa, Ciro, ele vem e derrota a Babilônia, ok? Aqui, ó. Derrota a Babilônia, aqui, ó. E aí, ele permite que o povo retorne, os israelitas, melhor dizendo, eles voltassem para a sua terra, se assim eles o quisessem. E aí a Bíblia vai dizer que muitos voltaram, ok? Muitos retornaram. E aí o livro de Esther, ele se passa justamente nesse reinado do reino posterior a Ciro, de um cara chamado Xerxes, ok? Quem assistiu os 300 de Esparta, alguém já viu esse filme? Assista, pode pegar lá, ó. Você que tem Netflix, o filme é bom, pode ir lá assistir. Aquele ator brasileiro, Sontório, como é que é
Rodrigo Santoro, obrigado aí aos meus. Eu sempre pergunto assim. Eu faço umas perguntas, na minha sala assim, eu sempre pergunto assim, uma cena de novela, todo mundo fica assim. A gente pode falar, não tem problema não, está tudo bem. Ele, inclusive, ele interpreta um rei persa. Eles vêm assim. A ideia é como se fosse até um deus mesmo, lá no filme, demonstra isso. E a rainha Esther está justamente sob o reinado de Xerxes, ou conhecido como Assuero, que foi o que nós lemos aqui, ó. Esther 1:1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Reinou nesse período todo aí, é o texto que nós lemos em seguida. Okay? É um dos períodos mais fascinantes sobre os israelitas e o retorno deles do exílio para a terra deles. E aí você vai percebendo que quando você vai lendo Esther, essa narrativa vai crescendo. E o que vai acontecendo? Vão acontecendo, a narrativa decresce, mais um capítulo das recorrentes ameaças à existência dos judeus e como essa ameaça foi enfrentada, ok? Então o objetivo do livro aqui, em Esther, de forma muito atual, é narrar principalmente uma festa que os judeus comemoram até hoje, a festa do Purim. Eles comemoram até hoje. Está lá em Esther, podemos abrir Esther 9, versículo 18, até o versículo 30, capítulo 10, versículo 3, vai falar da festa do Purim, ok? O livro, ele tem como objetivo, alguns autores dizem, narrar o início dessa festa, narrar a importância dessa festa, ok? A partir do capítulo 9, aí a festa do Purim, até o capítulo 10, versículo 3, no finalzinho, a origem da festa judaica do Purim. A palavra pur, eu coloquei aqui, ok? A palavra puro significa sorte. Está em Esther 3:7. Vamos dar uma olhadinha lá, por favor? Vocês vão entender por que é sorte. Está aí, ó. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se levantou o Pur, isto é, sorte, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até ao 12º, que é o mês de Adar. Refere-se às sortes que foram lançadas por esse cidadão chamado Amã, e ele é muito importante. Nós vamos ver aqui depois que o livro de Esther tem 4 personagens que funcionam. Tem o rei, né? O rei Assuero aqui, que é Xerxes. Tem Mordecai, tem Amã e tem Esther. São os 4 coadjuvantes da história do livro de Esther. Eles estão presentes ali. E vocês vão ver por que eles estão tão importantes. Então o livro de Esther, ela apresenta, na verdade, a questão da natureza e da função do povo de Deus, em termos muito simples, mas em termos muito fortes, ok? O que ele vai dizer, na verdade, é justamente isso aqui. Ou eles sobrevivem, ou eles são aniquilados, né? Amã, nós vamos ver que ele vai lançar sortes, ele tem uma birra com Mordecai, ok? Ele tem uma birra com Mordecai, e aí ele vai lançar sorte porque ele quer aniquilar o povo de Israel. Ele quer que esse povo suma do mapa. É o desejo dele que fizesse isso. E nós vamos ver que o livro, ele tem um negócio que a gente passa assim meio despercebido, Valtair, que já vem lá do tempo de Samuel. Vem lá do tempo que o povo estava andando o caminho do deserto. Nós vamos ver um pouco aqui. Então a comunidade de fé, como é que ela consegue existir em um mundo que lhe devota indiferença e também hostilidade? O povo de Israel está ali e eles são hostilizados na figura de Amã,
com mais força ainda. E a grande pergunta, como é que eles vão sobreviver ou eles não vão ser aniquilados? E aí que entra a questão que eu falei no começo, da providência de Deus. A pergunta que a gente vai buscar responder aqui, como é que o povo pode prevalecer com base no simples fato de ser povo de Deus, sem ser útil à sociedade e sem acesso ao poder? Porque eles não tinham nem acesso ao poder, e na cabeça lá, somente de Amã, né, daqueles que queriam aniquilar o povo de Israel, era um povo inútil. A pergunta é, como é que eles poderiam sobreviver sendo povo de Deus, simplesmente pelo fato de ser povo de Deus? E dentre as respostas, ou sim ou não, a gente vai perceber que é possível sim eles sobreviverem, ok? Eles sobreviverem no meio dessa hostilidade, no meio de uma sociedade que não está nem aí para eles, ok? E essa resposta afirmativa é muito importante na história de Esther, porque quando Deus diz, vocês vão sobreviver aqui, ok? Eu não vou permitir que vocês sejam aniquilados. A festa do Purim, a celebração do Purim, é justamente o marco que diz, Deus respondendo, agindo, cuidando de vocês, cercando de vocês, mesmo vocês vivendo num período hostil. É a providência de Deus. E aí o livro, por que a festa do Purim é importante? Porque é essa celebração de uma coisa que praticamente seria impossível para eles, deles conseguirem conviver e sobreviver no meio daquele povo, no meio daquele período ali, né? O povo de Deus, ele foi ameaçado. Ele foi totalmente ameaçado, mas ele não foi destruído, ok? Não foi destruído. E a gente percebe que quando um povo, ou quando eu e você estamos sob ameaça de morte, quando essas coisas se tornam muito grandes nas nossas vidas, a gente começa a perceber que a vida tem um valor diferenciado. Não é assim que acontece com todos nós? Quando você está muito doente, o médico dá um diagnóstico lá muito terrível para você, ou você sofre um acidente, ok? Parece que o valor da vida ela dobra. Ou você está perdendo alguém que você ama muito, o valor da vida ela toma proporções muito maiores, ela toma uma nova realidade. E é justamente aí que a festa do Purim entra. Porque eles tomam uma realidade diferente, no sentido de que agora eles conseguem sobreviver, vamos pensar assim, ok? Então, momentos de crise para eles se tornam conscientes de um milagre fundamental. Qual é? Deles estarem vivos, porque Deus agiu para que eles pudessem estar vivos. Então, nessa celebração de Deus, Deus agiu para preservar essa comunidade. Deus agiu para preservar o povo de Israel que estava ali, ok? E a sua ação, a ação de Deus, o que resultou a ação de Deus quando eles começaram, depois de um perigo muito grande, da iminência deles serem extintos, quando eles percebem que de fato Deus os livra, como é que eles respondem? Com uma celebração, com uma festa, o Purim anual. Por isso que a festa do Purim, Joãozinho, é até hoje celebrada pelos judeus. Eu já li, eu estava pesquisando lá assim na internet, o cara até botou assim, o cara é que colocou lá, não tem nada com isso não. O cara botou assim, o carnaval dos judeus. Eu falei, o que é isso, menino? Não é verdade? Mas é uma festa que eles têm, que eles preservam até hoje. É realizada no início da primavera e a marca é alegria. A marca é regozijo. Ok? Eu acho bonito essas histórias, sabe, Douglas? Porque o nosso carnaval, ele não tem essas marcas, não é verdade? Talvez nós poderíamos ter uma festa anual como brasileiros, que nós celebrássemos algo que faz parte da nossa história, que marcou a nossa história e tudo mais. Quem assistiu aquele filme que eu gosto muito com... Me ajuda aí, Geraldo, você que é um cara que assiste muito filme. Com Coração Valente. Você assistiu daí? Não, aqui é Michael Douglas, não. Mel Gibson, exatamente. Aquela história é uma história real que fala como é que foi a Escócia, né? A Escócia? Isso, como é que foi a Escócia?
Dependência da Escócia, exatamente. Você vê a luta dos caras, você vê que isso é um marco para eles, né? O americano tem muito disso, né? O 4 de julho, né? De julho, exatamente, né? Então eles têm muito disso. O povo de Israel também tinha. E eles celebravam, eles celebram até hoje essa festa do Purim, com muita alegria, com muito regozijo. Se comemora a vida, mas preste atenção, se comemora a vida em comunidade. Eles não comemoram sozinhos, como uma comunidade, como um dom que Deus concedeu a eles, o dom da vida, que Deus de fato os arrebatou de forma inacreditável das portas da morte e do inferno, né? Das portas da morte que eles estavam passando ali, né? Então, um povo que enfrentou a possibilidade do fim da sua existência, agora ele está notoriamente vivo, e ele marca esse negócio com uma festa, que são os últimos capítulos do livro de Esther, ok? O Purim, uma festa anual realizada no início da primavera, caracterizado por regozijo e muita alegria, ok? O livro de Esther, você não faz uma análise dele histórica ou sociológica, mas o que você vê ali é um desfrutar da existência numa linguagem através de rituais, através de alegria e através de uma grande festa. Então o que acontece no livro de Esther? Esther, ele define o ambiente em que Deus vai moldar, em que Deus vai preservar, em que Deus vai dirigir a comunidade num contexto do louvor. A alegria não deriva de um momento pessoal, de sorte que vem da participação comunitária na redenção divina. A nossa cultura é um pouco meio estranha, tem horas que eu penso, porque a alegria é algo que você tem que celebrar com o outro. Mas eles falam que é possível você, hoje, né? A alegria é particular, é sozinho, né? É até estranho, né? Mas a alegria é algo que é compartilhado. E o livro de Esther fala sobre isso, essa alegria, e eles entendem que essa alegria é dada na comunidade, no meio do grupo, no meio deles estão celebrando aquela festa bonita entre eles, né? Então, não deriva assim de um momento particular da vida deles, não, é um tempo que eles vão viver de forma participativa na sua comunidade, né? Se a nossa aparência hoje ela é elogiada, se hoje nós vivemos mais um dia, se escapamos hoje do ódio e da rejeição, tudo se deve à misericórdia e à providência de Deus. Eles sabiam disso. E quando eles lembravam da festa do Purim, eles sabiam disso. Ok? Eles sabiam disso, que foi a providência de Deus que de fato fez com que eles se escapassem do ódio e da rejeição. Ano passado nós fizemos um dia de ações de graças aqui, fazendo uma cópia. Os americanos fazem isso, né? Na última quinta-feira de outubro ou novembro? Novembro. Quinta-feira de novembro. É uma data muito legal. Eu acho que a gente tem que começar a pegar essas coisas, um dia que tirar, que a gente pode só agradecer a Deus e das bênçãos incontáveis, ok? Então, é isso que acontece no livro de Esther. Eles escaparam do ódio, da rejeição, mas Deus, com a sua forma misericordiosa, providencial, os livrou, os salvou. A salvação para eles não é um processo individual. A salvação é algo corporativo e surge numa alegria que eles estão compartilhando. Eu gosto desse negócio, sabe por quê? Porque quando uma pessoa se converte a Cristo, ela não se converte sozinha, ela se converte para ser colocada num corpo. Hoje é muito estranho que a gente vê o crente vivendo de forma individualizada, individualista. Tem alguns que nem precisam mais de igreja, não precisam nem mais de comunidade. Tem crescido muito, né, esse tipo de igreja. As pessoas falam assim, me aborreci tanto, estou tão decepcionado lá com as pessoas da igreja, não quero mais isso. Eu vou viver na minha, em casa, né? Vou assistir meus programas. Aí o cara dá uma lista de programas que ele assiste, mas ele não tem convívio. Bem, isso é um problema, porque isso não é igreja. Não é igreja. Deus converte e põe no corpo. E essa história aqui nos ajuda a lembrar sobre isso, né? Então o desenvolvimento desse povo, a expressão deles, requer uma existência em comunidade. Ok? Uma comunidade, Geraldinho, que Deus estabeleceu.
que Deus usou sua graça, usou a sua misericórdia. Uma comunidade que eles estão respondendo em alegria ao que Deus fez com eles. Fez neles e com eles, ok? Então, a alegria, meus amigos, separada de suas raízes em Deus e da comunidade de fé, ela é reduzida a uma mera sensação. A gente precisa entender isso. A igreja também é para isso. Então, uma alegria que está separada de Deus como fonte, está separada do povo de Deus como comunidade, vai virar uma sensação, Júlia. E hoje é até estranho, né? Porque a gente ri celular sozinho, a gente assiste os nossos programas sozinho, entra na internet, a gente está rindo sozinho, né? Eu não sei se vocês sabem, mas os nossos avós, pensar os meus avós, que eu não os conheci, não conheci só minha avó, quando era piquitito. E eles não riam para foto. Você pode perceber as fotos antigas, João Alexandre Gueguê, você não vai ver. Tiram foto assim. Bem diferente dos nossos dias hoje, não é verdade? Bem diferente dos nossos dias, ok? Então, essa alegria, meus amigos, que a gente vai ver aqui no livro de Esther, que eles vão celebrar na festa do Purim, é uma marca na existência desse povo de Deus, que marca o que Deus fez com eles, a misericórdia de Deus para com eles, mas eles não fazem essa celebração sozinhos, eles fazem juntos, ok? Bem diferente do nosso tempo. Bom, qual que é o conteúdo do livro de Esther? Nós já falamos isso, é uma história da providência, da preservação providencial de judeus por todo o Império Persa, através de um homem chamado Mordecai e da sua sobrinha chamada Esther. Ok? Então a maior parte da história ela acontece somente num único período do reinado de Assuero ou Xerxes, que dá ali 486, 465 antes de Cristo. É um período só que acontece, ok? E que é importante, porque é uma geração antes dos eventos registrados em Esdras e Neemias. Então está todo mundo dentro daquele contexto ali, ok? A ênfase é esse cuidado, mas tem uma ênfase também na memória judaica de que eles sobreviveram. E essa memória judaica ela é dada pela festa do Purim, ok? Eles celebram isso, não se esquecem disso em momento algum. A nossa cultura não é muito assim não, Aleph, da gente ficar recordando coisas do passado. Um dia eu tenho uma tia, né? Ela é bem mais velha que minha mãe, ainda está viva. Um dia eu estava lá em casa e eu fui perguntar para minha tia sobre os meus... Eu não conheci meus avós, ela conheceu todo mundo. Conheceu meus avós, pai do pai, o avô, né, parte dela também. Conheceu os meus tios pro lado. Porque um dia eu fiquei muito bravo, Altair. Fui perguntar para um tio meu mais velho, eu falei assim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para mim do meu avô que eu não conheci. Eu não sabia nada dele, não. Mas estou chorando aquele dia, menino. Aí fui perguntar à minha tia, menino, minha tia, pega um caderno aí, que memória. Ó, o seu parte do pai, meu pai é de duas famílias. A primeira família era nome tal. Pima. Segunda família, vai anotando aí. 12 irmãos. 12, né, neném? Na primeira eram 8. Na segunda, 12. Aquela coisa toda. Aí pro lado da senhora, também. 12 pro lado de cá. Meu pai, eu era de segunda família. E da primeira família, tia, fala para mim o nome da primeira família. E eu doido para ela falar assim, que eu tinha um sobrenome de McDonald's, ou um sobrenome assim de... Né, alguma coisa assim, entendeu? Assim, quem sabe, né? E daí, mas não tem nada disso não. Mas eu achei fantástico, né? Eu até anotei num caderno assim, o nome de cada um, não tem nem ideia. Imprime esparramado para esse Brasil afora, não tem nem ideia, né? Mas a gente não tem muito essa cultura. A gente fica preservando. Os orientais têm muito disso. Muito disso. Eles têm um cuidado muito grande com os avós, bisavós, tal. E o povo de Israel preservava isso também. Eles preservavam isso, né? A genealogia deles e também a sobrevivência deles, a memória judaica deles, através da festa do Purim. Então, qual que é a visão geral do livro, para a gente ter uma ideia? Alguém tem alguma pergunta, gente, para fazer? Está dando para entender um pouquinho? Qual que é a visão geral do livro? Ok? A visão geral
desse livro. A ideia básica aqui é uma demonstração maravilhosa. Por incrível que pareça, o livro está cheio de humor e cheio de ironia, né? Às vezes, quando a gente lê a Bíblia, e Jesus está usando de humor e ironia várias vezes. Ele usa esses recursos, né? Como é que pode passar uma ovelha ou passar um camelo pelo fundo de uma agulha? Não é verdade? O livro de Esther também tem algumas ironias óbvias, ok? Uma habilidade literária muito grande. O autor conta a história de como os judeus do Império Persa foram salvos do genocídio instigado por um membro da corte real, ok? É o que a gente vai ver aí nesse livro. Como é que eles foram livros disso? Okay? E aqui que eu vou fazer um paralelo, daqui a pouco eu vou fazer um paralelo com um personagem que aparece em Êxodo, que já está perseguindo o povo de Israel há muito tempo, está dando trabalho para o povo de Israel há muito tempo, porque eles são alvo de um ódio. O povo de Israel lá, junto com Esther, eles são alvos de um ódio de uma tribo chamada dos Amalequitas. Amã, que é o nome aqui que nós vamos ver, ele é justamente dessa raiz dos Amalequitas. Nós vamos ver um pouquinho aqui sobre isso. E Amã, volta aí, ele leva dentro do seu coração um ódio muito grande pelo povo judeu. Isso não é só no tempo de Hitler não, gente. Isso é muito antigo. Amã, ele vem da linhagem dos Amalequitas, e a gente vai dar uma varrida aqui na história dos Amalequitas para vocês entenderem melhor. Então, existem 4 personagens principais aqui, como eu falei com vocês. Xerxes, o vilão Amã, o judeu Mordecai, a prima mais jovem de Mordecai, que é o nome Hadassa, que é o nome para Esther, ok? Esther foi o nome que foi dado para ela. Então, o rei Xerxes, o que tem dele de tão importante? É um déspota oriental, um homem arrogante, mas ele é usado nas mãos de Deus, ok? Dentro da história. Amã, por um lado, ele é um homem estrangeiro que foi elevado ao lugar mais alto do império, ao lado do próprio Xerxes, que é ainda um cara. Amã é mais arrogante do que Xerxes e cheio de ódio pelos judeus, ok? Aí vai ter um personagem que é um judeu, chamado Mordecai, um oficial da corte menor, descobre uma conspiração que salva a vida do rei, mas cuja recusa em se curvar a Amã põe em marcha uma intriga básica da conspiração. Ok? Então isso que é a ideia básica do livro. Mordecai fala assim, não vou me curvar para você, Amã. E aí, por causa disso, começa uma intriga, uma conspiração, começa uma perseguição. E o desejo de Amã é destruir os judeus. Mas esse desejo, ele é muito antigo. Já está incutido no coração dele. Ok? E aí, a personagem principal do livro, ok? Que é a própria rainha Esther. Ela recebeu esse nome persa Esther, porque o nome dela mesmo é Hadassa ou Hadassa, né? Aí, como eu falei no começo, ela vence numa competição de beleza, uma judia, ela ganha, né? Porque o rei manda dar uma festa e a rainha fala que não vai participar. O rei fica irado com aquele negócio, ok? E aí ele manda dar uma festa para substituir aquela mulher dele. Sai fora. E aí, quem ganha? Esther. Uma judia, pelo jeito muito linda, e ganha nesse concurso de beleza. A gente percebe nisso a mão providencial de Deus junto ao seu povo. Como nós estamos falando sempre na quarta-feira, Léo, porque Deus fez uma aliança com o povo de Israel, ele se comprometeu com essa aliança, e Deus ali vai tratando com o povo dele. E aqui a gente percebe a mão providencial de Deus em colocar Esther junto ao rei, ser a esposa, né, de Xerxes, ok? Então, a história em si, ela é muito fácil da gente perceber. Começa com uma festa generosa, a gente vai ver lá no capítulo 1, dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, olha lá. Uma festa generosa, do capítulo 1 e 2 até o capítulo 2, 18, é dada por Xerxes, deposição da rainha chamada Vasti,
que se recusa a vir e ser exposta. Isso faz com que Esther se torne a rainha, a partir do capítulo 2, aí ó. Esther é feita a rainha, ok? O enredo básico dessa história, com as suas intrigas, ela se desdobra a partir do versículo 19 do capítulo de número 2, aí ó, vai ter uma conspiração. Mordecai fica sabendo que eles querem fazer uma conspiração contra o rei. Mordecai fica sabendo disso e fala isso junto ao rei, ok? Chega ao clímax em duas festas particulares. Esther, ela realiza para Xerxes e para Amã essas festas. O restante da história vem principalmente com a derrota dos inimigos pelos judeus. E aqui vai entrar uma questão que nós falamos quarta-feira passada da Guerra Santa, ok? Quando Deus tem a ver com a ação de Deus. E termina no capítulo 8 e 9 com a festa do Purim, ok? É justamente dentro desse enredo básico está a história de Mordecai, que representa o favor de Deus para com seu povo. De modo que o livro conclui com a exaltação de Mordecai à posição de Amã, onde ele alcançou muito bem para o povo judeu. Okay? Mordecai, que estava com a sua cabeça a prêmio, ele junto com o povo, odiado por Amã, há uma inversão completa, e o próprio Mordecai alcança o favor do imperador. Ele ouve alguém querendo conspirar contra o rei, ok? E aí ele fala para Esther, e aí Esther comunica ao rei, isso realmente aconteceu, ok? E aí nesse processo todo, quando Amã depois, ele se levanta contra, Amã se levanta depois contra Mordecai, porque ele odeia Mordecai, como Mordecai era judeu. E aí Amã faz uma armação para poder pegar Mordecai e enforcar Mordecai. E aí o rei fica sabendo que quem tinha falado com ele antes era Mordecai. Ok? Há uma inversão completa ali no processo. Aí o rei... Por isso que é uma ironia, né? Porque a forca que Mordecai faz, a forca que Amã faz para matar Mordecai, ele acaba sendo usado naquela própria forca. Né? Então, essa é a ideia geral. Okay? Mas nós vamos ver por que Amã tinha tanto ódio de Mordecai assim. Okay? Então, conselhos para a gente fazer uma leitura desse livro. Ao ler essa história de sobrevivência judaica, você desejará estar à procura de dois fatores aqui que você não vai encontrar. O primeiro deles, você vai perceber que o autor é um mestre em contar histórias, cheio de humor, cheio de ironia, essas inversões. Você percebe isso tudo ali no texto, cheio de detalhes ali. Dá uma olhadinha para você ver no capítulo 1, versículo 22. Alguém poderia ler 1, versículo 22? Então isso aí, ó, dá pra gente dar até uma risada aqui, né? Que um rei, cuja resposta ao desafio de sua esposa é um decreto. E o decreto do rei é que todo homem deve governar a própria casa. Estou precisando desse decreto, não é verdade? Os homens estão precisando desse decreto. Não é verdade? Brincadeira. Como se isso fosse resolver o problema do rei. Né? Afinal, ele havia avisado de que, com base nesse decreto, todas as mulheres, olha o versículo 20, lê de novo, Douglas. Isso. O 20. Como se isso fosse resolver o problema do rei, né? Ele havia sido avisado de que, com base nesse decreto, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do menor ao maior. Então a gente percebe que o autor ele utiliza esse recurso aqui. Ok? Um outro fato que você não vai ver no livro que você vai procurar é o fator religioso.
Deus nunca é mencionado no livro. E o autor espera que os seus leitores pretendam ver Deus atuando em cada esquina da história. Ok? Que a gente vai entender isso aí. O autor, por mais que não coloque o nome de Deus, mas ele quer que você veja a ação de Deus ali dentro da história. Ok? E a gente vê isso aqui. E eu vou finalizar aqui, a gente não vai ver só a ação de Deus na história. A gente vai ver Jesus na história de Esther, que é muito melhor. Não caracterizando a providência de Deus, mas a gente vê Jesus por trás da própria história. Okay? O rei Xerxes, né, ele é retratado como alguém que é coadjuvante de Deus. Vocês percebem, gente, que Deus utiliza isso, em vários momentos Deus utiliza isso. Deus utiliza um rei que é mau para fazer sua vontade. Deus utiliza um cara que nunca ouviu falar de Deus, e quando pensa que não, ele está fazendo o querer de Deus. Como dizia C.S. Lewis, até o diabo é diabo de Deus. O que ele faz, depois faz a vontade que Deus está querendo. Ok? Deus continua no controle de toda a história. Então, aquele que mostrou vasta riqueza do seu reino e o esplendor e glória da sua majestade, acaba sendo uma espécie de fantoche, manipulado à vontade por aqueles que o cercam. Okay? Então, ele, enquanto leitor, sabe que o Deus da eterna glória e majestade está por trás de tudo o que acontece na história. Então, a gente vai vendo isso na história da rainha aqui. Alguém poderia ler, por favor, o capítulo 2, versículo 15 a 18, por favor? Por exemplo, o fato de Esther ser escolhida como a rainha mostra para nós de forma clara a soberania de Deus no processo. Nunca poderia uma judia entrar num posto como aquele, ser a pessoa acima de todas, ser a rainha acima de tudo. É praticamente impossível, mas a gente percebe a mão providencial de Deus nesse processo. Alguém poderia ler o capítulo 2, versículos 15 a 18? Depois de um jejum de 3 dias, Esther recebe o cetro de ouro quando se aproxima do rei, espontaneamente. Só tem uma resposta para isso, é a provisão de Deus, é a soberania de Deus. É o cuidado de Deus aqui na história, controlando a história com um propósito específico, ok? Então, outro fator religioso que você vai querer observar aqui, também, é o reconhecimento do autor de que a ação de Mordecai e de Esther e dos judeus que são poupados da aniquilação. É uma expressão da guerra santa. Não vou entrar nesse detalhe, não, nós falamos quarta-feira passada, essa ideia da guerra santa é como se mate em nome de Deus. Eu só quero dar um exemplo pequeno para vocês, que a coisa não era assim, o povo se levantar e falar assim, agora vamos matar os inimigos, vamos catar tudo deles. Não é bem assim. Você pega, por exemplo, quando Josué invade, e Acã cresce porque vê uma roupa bonita lá, festival, né? Vê uma camisa do Cruzeiro bonita lá, e resolve levar para casa com os bens e tudo mais. Aí o que acontece? Ele é punido completamente. Porque Deus fala assim, não, vocês não estão entendendo, vocês não vão entrar assim, destruir e catar as coisas dos outros, não. Não é isso não. Ou seja, então quando fala guerra santa, é que há por trás uma intenção da parte de Deus, de que aquele povo ali, naquele local, com aqueles deuses, com aqueles ídolos, poderia desviar o povo de Israel dentro do propósito maior de Deus. Por isso que Deus dava a ordem para que chegasse ali
e pudesse expulsar aquelas nações e colocar aquelas nações para correr, porque Deus tinha um propósito por trás. Mas quando o povo daí resolvia, de moto próprio, dizer, nós vamos matar os inimigos, nós vamos levar as coisas, Deus os punia. Deus os punia. Então é bom que a gente entenda essa ideia de guerra santa nesse sentido. Não é um favor assim, está na cabeça deles, eles vão sair fazendo. Não. Você pega, por exemplo, também, quando Josué vai invadir Jericó, e você pega Raabe. Raabe é salva, ela e toda a sua casa. Então não era só chegar e destruir os inimigos. Ok? Então há uma intenção maior por trás quando a gente fala dessa questão da guerra santa aqui. Então isso ocorre primeiro no conflito entre Amã e Mordecai, que conduz o conflito centenário entre os israelitas e os amalequitas. Em toda a história bíblica, o momento em que a comunidade de fé conviveu com circunstâncias externas mais favoráveis foi durante o Império Persa. Por incrível que pareça, o Império Persa foi um dos períodos mais fantásticos do povo de Israel. Ele deu liberdade para o povo, deu liberdade para eles voltarem para a terra, deu toda liberdade para eles. Okay? Os persas, eles tratavam os povos conquistados com liberalidade, com tolerância e com muita calma. Então era a política deles. Eles recomendavam, por exemplo, o encorajamento e o fortalecimento das culturas e religiões nativas. Eles não tinham problema em se adorar o seu Deus lá. Não tinha problema com isso. Que podia estar em todo o seu império. Mas aqui tem um detalhe muito interessante que eu queria comentar com você. Okay? Os judeus que desejavam, no caso do rei persa, ele poderia voltar para a Palestina, como eu mostrei ali no gráfico para vocês. O governo, por incrível que pareça, chegou até para Esdras e falou assim, se você precisar de recursos financeiros, eu vou ajudar, para vocês reconstruir o templo. Olha só, como é que é a política de Xerxes, de Ciro, aqui. Eles podiam até permanecer ou com ele ali, ou poderiam retornar para a terra deles. Nós sabemos que muitos ficaram. Não sei se vocês lembram aquele texto de Jeremias, capítulo 29, quando Jeremias escreve e fala assim, ele fala assim, vocês vão ficar aí, vocês vão ter filhos, vocês vão abençoar esse lugar, não é só porque vocês estão fora da terra de vocês, não. Vocês vão abençoar esse lugar, vocês vão ter filhos. A bênção de vocês vai estender até esse lugar que está aí, ok? As circunstâncias externas interessavam particularmente a liderança, pois a tolerância de nossa sociedade com a religião é um direito pelo qual expresso a gratidão com muita frequência. O que eu quero comentar isso aqui com vocês? Porque é o seguinte, nós vivemos, aqui um exemplo para nós, num contexto liberal. Em qual sentido? Não há nenhuma proibição para que a gente não possa cultuar a Deus, concorda? A gente possa, você compra um terreno, vai lá, constrói uma igreja, um grupo começa. No Brasil não existe isso, ok? A gente percebe que a gente vive numa ideia muito parecida aqui do Império Persa. O povo bíblico chegou bem, mas olha que coisa interessante. Foi nesse período aqui, com a liberação do povo do rei, para que eles pudessem cultuar o seu Deus, cultuar a Deus de verdade, que o povo de Israel quase foi extinto. Através de Amã, quase o povo de Israel inteiro desaparece. Interessante, né? Interessante isso. Quando eu estava fazendo isso, eu falei, gente, que coisa interessante. A gente sabe que Amã, ele foi assim, quase um Hitler. Ele quis extinguir todo mundo. Ele planejou o genocídio e foi muito bem sucedido. Agora a questão que está por trás é o seguinte, leia por favor Esther capítulo 3, versículo 1. Alguém poderia ler, por favor? Essa palavrinha que aparece aí, Agagita, de Agag. Agag, ele foi rei dos amalequitas. Vocês lembram quando o povo de Israel estava saindo, quando eles estavam caminhando, sentido a terra prometida, eles vão passar perto de um povo, Moisés se adianta e fala assim, nós não vamos pegar a sua água, nós não vamos pegar nada, só deixa a gente passar. Quem não deixa passar? Os amalequitas. E aí Deus, o que Deus resolve? Deus fala assim,
toda essa nação vai ser consumida. Não vai sobrar ninguém dos amalequitas. Quando Saul, o primeiro rei de Israel, ele vai em uma das suas guerras, Deus manda extinguir os amalequitas, mas Saul não obedece. Vocês lembram quando Samuel, ele chega assim, eu vou mostrar para você, Saul, o que Deus pediu para você fazer, era para você matar Agag, e você não matou. Ok? Então, esse cara, Amã, é dessa linhagem que já vem cultivando um ódio pelo povo judeu, pelo povo de Israel, melhor dizendo, há muito tempo. Eles eram muito mais do que inimigos militares, os amalequitas. Eram a oposição aos caminhos de Deus. A destruição visava não um povo, mas um estilo de vida que constituía uma ameaça poderosa e constante ao controle de Deus. Então percebe que Deus pede para destruir os amalequitas, e aqui a gente percebe Amã, justamente por causa disso. Porque ele se torna uma ameaça para o controle de Deus, para o estilo de vida do povo. É por isso que Deus manda fazer isso. E Amã vem, disso, de muito tempo junto aos... Por isso que o texto aqui vai usar essa palavrinha. Se você olhar Esther, capítulo 2, versículo 5, lê de novo, volta aí, por favor. Capítulo 2 agora, versículo 5. Quis aí na verdade, que ele pertence, no caso de Mordecai, à tribo de Benjamim, que é da mesma tribo de Saul, o primeiro rei de Israel. Saul combateu os amalequitas. Não obedeceu totalmente, mas combateu os amalequitas. E aqui a gente percebe o autor de Esther fazendo essa costura aqui, mostrando esse pano de fundo. Por que Amã tinha tanto ódio com respeito ao povo de Israel? E por que Deus pede para extingui-lo? Okay? E é assim que a gente vai conseguir entender a narrativa que vai ter a partir do capítulo 8. Volta os seus olhos lá. Do capítulo 8 até o capítulo 10, a gente vai entender essa narrativa aí. Os judeus são autorizados a resistir. Que é uma narrativa também muito parecida também com a de Josué, que Josué vai dizer que ninguém podia resistir ao povo de Deus. Eles viram como uma continuação da Guerra Santa, que já estava lá atrás, autorizado por Deus. E aqui é destacado pelo autor em sua repetida anotação de que eles não tocariam o saque. Você vai encontrar isso tudo aqui a partir do capítulo 8 até o capítulo de número 10, quando os judeus matam os seus inimigos, e logo em seguida vem a festa do Purim, ok? Então, gente, é importante isso aqui, que Amã, na verdade, ele é uma figura por trás de um grupo que já está assim na cola do povo de Deus há muito tempo. E Deus, na verdade, essa iniciativa de levantar Mordecai, essa iniciativa de Deus de estar providenciando tudo, é porque os amalequitas, na verdade, eles são uma ameaça para o povo de Deus. Eles são uma ameaça para o controle de Deus, o estilo de vida deles. Ok? Então é bom que a gente saiba disso aqui quando fizer uma leitura do livro de Esther. Ok? E aí, para a gente caminhar para o final, uma caminhada assim por cima, através de Esther, comentamos isso no começo, você vai ter primeiro o cenário. Xerxes, Vasti, a sua esposa, Mardoqueu, aqui alguns chamam de Mordecai também, eu acabei pegando o nome de Mardoqueu, ok? Já lemos um pouquinho o que vai acontecendo, Deus preparando o palco para que Esther pudesse chegar naquele contexto, já lemos esse livro, a gente percebe as ações de Mordecai e de Esther também, a gente percebe uma característica interessante, como Mordecai, ele não tinha falhas éticas nele. Até a própria beleza de Esther também dá a ideia de uma manutenção das suas origens. São cruciais para a história que vai seguir aqui para frente. Okay? A gente percebe aqui esse banquete, né, que termina com um banquete logo no começo, e uma homenagem, então, a Esther, okay? A nova rainha. No capítulo 2, versículo 9, a gente vai pegar que a trama vai se complicar com a história de Amã
e Mordecai, já comentamos sobre isso, fazendo uma referência de que Amã fazia parte dessa tribo dos amalequitas. E a gente vai perceber que o texto que nós lemos de 3:1, que o Valtair leu, né, esse homem, Amã, né, esse vilão, ele é elevado à sua posição mais elevada, ele se torna alguém pior do que o próprio rei, no sentido de um ódio cultivado no seu coração. Ele exige, se você ler o texto, você vai perceber que ele exige homenagem a todos os outros, e Mordecai não se curva para ele, não presta honras a ele. E aí mexe com o orgulho de Amã. Mexe com o orgulho de Amã. E Amã então se põe numa conspiração para exterminar Mordecai e exterminar o seu povo. Não era só Mordecai, era acabar com todo o povo de Israel. Okay? Esse capítulo aí, capítulo 3, ele termina com o rei e Amã sentados para beber, em contraste completo, quando Mordecai está fazendo um jejum e convocando o povo para fazer um jejum. Okay? Do capítulo 4, de 1-7 até 7:10, o enredo se desenrola, né? Aí você vai ver Mordecai, Esther, Amã e Xerxes aí, vai mostrar aquelas ironias que nós já falamos, vai mostrar aquela reviravolta de Mordecai, a história virando. Aí vai ver do capítulo 8 o decreto de Xerxes em nome dos judeus. Ele não podia, você vai ler no livro, Xerxes dá uma ordem, mas ele não podia revogar sua ordem, o seu decreto. E ele faz a melhor coisa, Mordecai ajuda a enquadrar um novo decreto em que os judeus têm permissão de se defender contra todos os ataques do dia do Purim. Como ele não podia anular o decreto que ele fez, ele dá essa autorização. E aí, cai logo em seguida no dia da sorte, que é o Purim, como nós estamos falando. Okay? Observe como o decreto é enviado. Alguém poderia ler capítulo 3, por favor, versículo 7? Por favor. Exatamente, né? Então caiu o extermínio dos judeus aí, como nós falamos. Então ele dá um decreto para todas as províncias, em seus próprios idiomas, e que o resultado final seria a conversão de muitos gentios, na verdade. A mão de Deus aqui cumprindo aquele texto que está em Gênesis 12, né? Eu vou te abençoar e você vai abençoar todas as famílias da terra. Vai acontecer aqui também com essa inversão na vida de Mordecai. E aqui no finalzinho, o triunfo dos judeus. Você vai ver 3 coisas aqui quando você lê do capítulo 9 até o capítulo 10, versículo 3. Os judeus vão se engajar na guerra santa, matam muito dos seus inimigos. A festa no final do livro é narrada, como nós lemos lá, a festa do Purim, que deveria ser celebrada anualmente. Mordecai, ele é promovido a uma posição em que ele é capaz de beneficiar diretamente os judeus. É isso que você vai encontrar no livro. O livro de Esther conta a história da proteção providencial de Deus a seu povo durante um momento sombrio no Império Persa, preservando para o futuro presente do Messias. Então, como eu falei no começo, a ênfase do livro é de fato esse cuidado providencial de Deus em proteger o seu povo, cuidar dele durante os momentos difíceis, como Deus vai agir assim. Ninguém poderia imaginar que Mordecai ouvisse uma conversa contra o rei. Ninguém poderia imaginar que uma judia assumiria um dos postos mais elevados que tem lá. Gente, isso é o controle soberano de Deus na história. E Deus agindo para que a sua vontade seja feita. Ele já havia falado com o povo de Israel: vocês vão abençoar todas as famílias da terra. Gente, a gente tem que tomar cuidado, porque quando há uma investida contra o povo de Israel, na verdade, essa coisa já aconteceu lá em... Vocês lembram quando Gênesis 3,15, o que Deus fala para Eva? O que vocês lembram que fala? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, não é isso? É Gênesis 12, mas lá com Eva,
O que acontece é o seguinte, ela vai esmagar, o descendente dele vai esmagar a cabeça da serpente e ela vai te ferir no calcanhar. Aí fala assim, a tua descendência, se referindo à descendência de Satanás, vai perseguir o povo. Ok? Aí a gente vai ver isso em Gênesis 12, 1 a 3. Vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, vou abençoar aqueles que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está fazendo isso, não é assim, tipo assim, por um capricho da parte de Deus. Deus está fazendo isso porque a resposta de Deus para todas as nações passaria por esse povo cabeça dura, chamado povo de Israel. Há uma providência em Deus em reservar esse povo. Da mesma forma, Adgar, que há uma providência em Deus hoje para preservar a sua igreja, para preservar a sua noiva. Porque a igreja, ela é coluna e sustentáculo da verdade. É a igreja que no final, né, quando a gente lê em Apocalipse de forma muito clara, é ela que vai ser perseguida, é a igreja. Há uma intenção em Deus no cuidado com a igreja. E é importante isso, meus irmãos, porque as pessoas hoje, às vezes, elas criticam demais a igreja. Eu já falei aqui uma vez que o noivo é ciumento demais. Jesus é muito ciumento, irmão. Ele cuida da sua noiva, ele está adornando a sua noiva, ele está cuidando da sua igreja. No mundo inteiro, aqueles que são seus. Mas não é, Júlia, por um capricho nosso. Nossa, porque o Renato é tão bonitinho. Não é isso. Ah, porque o Renato usou lá o óleo de Esther. Não, foi isso. Não. É porque através da minha vida, através da vida da igreja, através da igreja num contexto brasileiro, as pessoas vão poder conhecer o único Deus. Então a igreja aí faz eco a Mateus 28, 18 a 20, que fala assim, vai e faça discípulo de todas as nações. É tarefa, isso não é tarefa da igreja, isso é a forma da igreja viver. É a sua natureza. Sua natureza é por excelência missionária. A gente precisa entender isso. Então Deus, ele não está com capricho em relação à igreja. Não é isso. É porque ele sabe que Jesus escolheu aqueles 11 homens, né, seus 12 discípulos, os treinou, os cercou, fez correções na cabeça deles, porque eles estavam cheios de equívocos com respeito a Deus, com respeito a Jesus, com respeito ao Messias, com respeito à provisão de Deus. Mas ele faz isso para dizer, vai e faça discípulos. Vai e faça discípulos. Através de vocês, o Espírito Santo vai usar vocês para que o meu nome seja conhecido. Gente, eu vou falar para vocês assim, hoje, antes de vir para cá, eu estava vendo um pouquinho, não sei se vocês estavam acompanhando o julgamento do Lula. Eu estava vendo um pedaço com aquele ministro Barroso. Eu até anotei, sabe, Walter? Eu até anotei. Gente, eu fico pensando, Deus amado, desperta a igreja, acorda a igreja. A igreja. Na cabeça deles, o que vai resolver é boa educação, escola, é melhorar a segurança, é botar mais guarda na rua, é assim. E aí ele estava citando, gente, no Brasil, se mata 60 mil pessoas por ano. Se mata mais, o Brasil é campeão no índice de homicídios. Mata-se mais do que na guerra, lá da Síria. Essas coisas me incomodam, porque eu fico perguntando, hoje nós comemoramos 20 e tantos % de evangélicos nessa nação, nossa. Se cada cristão, de fato, testemunhasse a Cristo em 5 anos, numa matemática muito simples e bem ignorante, o Brasil seria todo alcançado em 5 anos. Não é verdade? 20%, 5 anos, a gente chega lá. Ou seja, quando eu vejo essa realidade do Brasil, eu me pergunto daí, cadê a igreja? Cadê a igreja do Senhor Jesus Cristo? Você sabe que eu gosto muito do Tim Keller. Eu vi não sei onde é que eu li dele. Em Nova York, o índice de crimes, de drogas era muito alto. E eles têm um projeto em Nova York, no caso só do City lá, que é o projeto deles, para plantar mais de 100 igrejas só em Nova York. E eles estão fazendo isso, eles estão treinando plantadores de igreja para poder falar aquela cultura naquele contexto. E eles estão plantando várias igrejas. E aí o que acontece? Índice de criminalidade em Nova York, lá embaixo.
O prefeito vai ser entrevistado, como é que ele fala? Não, colocamos mais seguranças na rua, botamos mais policiais, fizemos isso. Mas ele sabe que são as igrejas que estão penetrando naqueles lugares, pregando o evangelho, dando testemunho de Jesus naquele lugar, transformando aquele lugar. É a nossa tarefa, Sorê. Como igreja do Senhor Jesus. Como igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos entender, a igreja foi chamada para isso. Ela foi chamada para fazer diferença. Onde ela foi colocada. Né? Então, por que Deus está preservando tudo isso? Está preservando com esse propósito que ele tem. De que lá em Apocalipse ele diz assim: vão vir gente de todas as tribos, povos, línguas e nações, e vão se ajoelhar, e vão ser milhares e milhares, e vão declarar: tu é a honra, o poder e a glória a ele, porque foste morto. A igreja, eu gosto muito dessa frase, irmãozinho, é a única instituição que ela não existe em benefício dos seus membros. Ela existe em benefício daqueles que não são membros. É a única que existe em benefício daqueles que não são seus membros. A igreja não pode fechar-se a si mesma, assim como. Então por que Deus faz isso? Por causa disso. Por causa disso. Ok? Para me encerrar, uma frase, tirei de Tim Keller, diz assim, quando ele fez uma análise do livro de Esther: Jesus é a verdadeira e superior Esther, que não apenas se arriscou a perder um palácio terreno, porque Esther se arrisca, né? Porque quando ela vai conversar com o rei, ela vai cheia de reservas, porque ela não sabe se o rei vai recebê-la. Ela está cheia de reservas perante o rei, porque o rei poderia dizer assim: não. Então ela se arrisca a perder o seu palácio terreno. Jesus é superior, porque ele abriu mão do palácio por excelência, o celestial, e não apenas arriscou a vida, mas entregou-a para salvar o seu povo. Por isso que por trás da história de Esther, a gente vê o Evangelho. A gente vê o Senhor Jesus de uma forma ou de outra. Ok? É isso que é importante. Jesus é muito superior e é verdadeiro Esther. Se Esther conseguiu livrar o povo com a sua iniciativa, arriscando o seu pescoço, e perdendo o seu palácio, melhor dizendo, Jesus ainda mais. Ele veio de fato para salvar o seu povo e de fato perdeu o seu palácio, para que nós pudéssemos agora ser salvos por meio dele. Ok, gente? Então isso aí é um panorama do livro de Esther, que a gente creio que agora, quando você lê o livro de Esther, você vai ler com alguns detalhes a mais, observando algumas coisas ali, outra lá. Ok? Então é isso que acontece. Eles terminam com a festa do Purim, e eles marcam com a festa porque eles estão celebrando a intervenção de Deus em salvá-los, em preservá-los. Eles entenderam que foi a mão providencial de Deus, aquele povo que foi afastado, longe da terra deles, que estão vivendo ali. Eu acho que também tem uma lição para nós, não é verdade? Se nós pensássemos realmente o preço que foi pago para nos salvar, nossa vida, não só um dia por ano, mas a nossa vida seria uma vida de louvor e gratidão a Deus, constantemente. Porque Jesus perdeu o seu palácio para que nós pudéssemos ser salvos. A nossa vida deveria ser assim, a vida do cristão deveria ser assim. Okay? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguém quer fazer algum acréscimo, algum comentário? Deu para entender agora quando você for ler o livro de Esther? Ok? Eu pretendo quarta-feira que vem, a gente trabalhar em começar a entrar nos livros poéticos. Aí nós vamos nadar aqui. Porque é delicioso os livros poéticos. Eles são deliciosos, né? E aí a gente começar a ver Jó, depois Salmos, e aí vamos dando uma sequência do nosso livro. Ok?
Vamos ficar de pé, meus irmãos, para nós orarmos. Nós